Olá, boa noite, salve Maria Santíssima. Valei-nos o glorioso São José. Sejam bem-vindos ao nosso 6º dia da novena, rezando pelas famílias com os santos Luiz e Zélia Martã. Boa noite, meu amor. Boa noite, vida. Tudo bem? Tudo ótimo. Então vamos rezar com os santos Luiz e Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, nosso baluarte, por conta das famílias, o primeiro casal a ser canonizado juntos. E hoje, no 6º dia, a gente vai falar um pouco sobre a igreja doméstica. Mas é importante que, enquanto a plataforma vai disparando aí, convidando os nossos irmãos, os nossos amigos, os santos de plantão, a gente vai pedindo para vocês irem compartilhando a live, não é mesmo? Isso. Compartilhando a live, compartilhe o link do canal também. Você que já está vivendo a novena há algum tempo com a gente, hoje é o 6º dia. Se você está começando a rezar a novena hoje com a gente, ainda assim você pode ir lá no nosso canal do YouTube, também @Família Bethesda. Lá você vai encontrar todos os dias da novena e vai encontrar outras novenas que foram realizadas e também pregações, informações, enfim. Tem diversos temas lá relacionados à família, aos noivos, à afetividade, à sexualidade, à abertura à vida. Graças a Deus, um leque bem grande de material lá para a gente trabalhar como católicos, né, que querem viver a santidade. É isso, gente. Então, que você também possa compartilhar, né, esta live, esta novena, e que outras pessoas possam também conhecer e rezar pelas suas famílias. Amém? Então, Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tiver alguma intenção que você possa colocar, ou aqui nos comentários, né, ou mandar um direct para nós. Se você quer que a gente reze pela sua família, especificamente, nas nossas orações, que você também possa mandar para nós mensagem também. Sintam-se acolhidos, tá? Sintam-se à vontade. A gente está com a novena, mas também nós pretendemos voltar com um programa Família Lugar da Bênção de Deus, que é o nosso programa na Rádio Nossa Mãe. Então temos projeto de voltar, a gente ficou um tempo afastado por conta das coisas, né, que tivemos aqui, os particulares, que nós tivemos aqui em casa, com os meus pais, com as crianças, mas estamos voltando e tem muita coisa legal que vai acontecer na rádio, no nosso programa, porque o tema que a gente pretende trabalhar é um tema também relacionado à família, mais especificamente aos casais. Mas fique atento aos nossos stories. Eu sei que a gente não costuma ultimamente postar com tanta frequência, mas é por conta da correria, né? Mas a gente pretende ir aos poucos voltando ao nosso trabalho aqui no perfil. Então, que você possa ficar atento aos nossos stories para ter mais informações de tudo aquilo que nós vamos trabalhar este ano ainda, tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então eu vou ler a reflexão desse dia de hoje, tá bom? Igreja doméstica. Em nossos dias, num mundo que se tornou estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de importância primordial, como lares de fé viva e radiante. Por isso, o Segundo Concílio do Vaticano chama a família usando uma antiga expressão de eclésia doméstica. É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé, e favoreçam a vocação própria a cada qual, especialmente da vocação sagrada. Família, torna-te aquilo que és, íntima comunidade de vida e de amor. Essência e os deveres da família são, em última análise, definidas pelo amor. Por isso, lhe é confiada a missão de guardar, revelar e comunicar o amor. Quando falamos em família, igreja doméstica, estamos falando de um ambiente capaz de reproduzir e preservar os valores preconizados pela palavra de Deus, que a igreja é depositária, tendo na família uma espécie de garantia da transmissão desses valores, colaborando diretamente em sua missão. A família, a igreja doméstica, é chamada através de sua essência, o amor, a construir a civilização do amor. Imitando o amor vivido por Luiz e Zélia,
possamos viver o verdadeiro amor em nossas famílias e sermos construtores de uma nova civilização, conscientes de que a família é o lugar privilegiado para a transmissão da fé e dos valores que formam uma sólida humanidade com laços fraternos e de paz entre todos os homens e nações. Amém? Amém, né? Então vamos seguir com a reflexão também, né? Falando sobre essa questão da família quanto igreja doméstica. De fato, a família é a instituição mais antiga que existe. Então, se a gente pegar e refletir um pouco, chegar aqui em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é 16. Isso mesmo, a profissão de fé do primado de Pedro, não é? Tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Nós vemos aqui que na plenitude dos tempos, como vai falar em Gálatas lá, Gálatas 4, vai falar o seguinte: chegou a plenitude dos tempos. Qual é a plenitude dos tempos? Onde acontece o mistério da encarnação, a encarnação do Verbo, que vem no seio da Virgem Maria, de uma família constituída por José e Maria de Nazaré, um esposo e uma esposa. Daí em diante, Cristo inicia o seu mistério, ou o seu ministério, e ele institui a Santa Igreja, una, Santa Igreja, porque o que rege ela é o Espírito dele, ou seja, o Espírito Santo. Nós sabemos do mistério da Santíssima Trindade, amém? Até então nós sabemos, Pai, Filho e Espírito Santo. A Igreja, ela é chamada a esposa de Cristo, ou corpo místico de Cristo. Só que a fundação da igreja se deu no momento da plenitude, com Cristo. Ele a funda. Só que nós sabemos que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Então, quando Cristo fala sobre o matrimônio, há um diálogo de Cristo lá no capítulo 19 de São Mateus, onde ele está ali debatendo, né, sobre, digamos assim, alguns fariseus chegam até ele e questiona a validade ou quando não se termina, amor, quando não acaba mais, a indissolubilidade. Indissolubilidade. Isso, do matrimônio. E aí Cristo fala, no princípio, ele usa exatamente assim, ó. Não leste que quem criou o homem, no princípio, criou um só homem e uma só mulher? Então ele está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. E aí a gente vai ver todo esse diálogo, do versículo 1 até o versículo 12. Vai haver todo um diálogo onde Cristo fala o porquê Moisés permitiu uma carta de repúdio, né, há todo um contexto por trás. Mas São João Paulo II, quando ele vem explicar isso para nós, na teologia do corpo, ele vai falar que no princípio que Cristo coloca aqui, ele está se referindo ao momento da criação. E se a gente pega a Sagrada Escritura, a gente vê que no livro de Gênesis, em 2 momentos diferentes, se fala sobre a criação. Se fala no primeiro momento, de uma forma mais teóloga, digamos assim, e no segundo momento, de uma forma mais antiga ainda, que é chamado os textos javista. O que acontece? Nós vamos falar então dessa instituição a partir do princípio, que é mais antiga do que a própria instituição da igreja. Cristo pegou uma mulher virgem, uma mulher que não tinha o pecado original, uma mulher casada com um homem. Nós falamos de Eva e de Adão, porque no princípio eles não tinham a mancha do pecado original. Então, ali foi instituída. Quando Cristo diz assim, ó, vou seguir aqui para vocês, ó. Por isso deixará o homem pai e mãe e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Por isso, não mais são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Então a gente vê que, claro, hoje a gente tem a questão da liturgia do casal, né, do matrimônio, porque a gente olha para a família como a igreja doméstica. Então, a Santa Igreja, ela tem um tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Esses são o tripé da igreja. E o magistério é o que organiza a liturgia. Então hoje nós usamos o termo igreja doméstica, mas há toda uma liturgia do casal também, onde a cama é o altar do casal, onde o esposo é o sacerdote do lar. E é interessante quando se fala de igreja doméstica, porque a igreja é aquela que liga aquilo que foi desligado do primeiro casal. É claro que nós temos os frutos da paixão, os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que se a gente olhar para a nossa essência lá atrás, houve uma pureza original do homem e da mulher. A natureza original do homem e da mulher, a intimidade deles para com Deus ali. Hoje nós vivemos isso por meio da Santa Missa. Nós tomamos do corpo de Cristo, dos sacramentos, que é a Sagrada Eucaristia. E por isso a família ela deve ir até a igreja. Porque o que Adão e Eva viveram como matrimônio, o que Deus instituiu ali, essa instituição, hoje ela se torna mais perfeita. Mais perfeita porque houve uma promessa. E agora nós tomamos da carne do Senhor. Claro que Adão e Eva tinham toda aquela intimidade de ouvir os passos do Senhor. Demonstra isso, a intimidade que eles tinham. Deus estava no centro do relacionamento deles. E é essa pureza original que deve haver no nosso matrimônio. Só que o erro deles foi abandonar o Senhor. E quantas famílias hoje estão seguindo esse passo e esse exemplo de abandonar o Senhor, essa intimidade com o Senhor? Isso nós temos hoje na Santa Missa. Por isso a referência, agora sim, de igreja doméstica. Porque o que nós vivemos na Santa Igreja, a oração de coleta, de intercessão, o reconhecimento das faltas, dos pecados, tudo isso é matéria para se viver também no lar. O esposo, a esposa e os filhos como frutos desta igreja. Você quer seguir, amor? Sim, é importante falar, porque o Luiz e Zélia viveram isso muito bem, né? E como eles são a base, né, da nossa novena, são pessoas para que a gente possa se espelhar. Aí eu quero pegar só uma frase dessa reflexão que fala assim, né? É no seio da família que os pais são para os filhos, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros mestres da fé. Então é na família que eu ensino meus filhos a rezar, é na família que eu ensino os valores cristãos, é na família que eu ensino como se comporta na Santa Missa, como se reza o terço. Então, claro que é muito bom que nós servamos, né, que a gente possa servir a Igreja de Cristo, ser catequista, ser ministro, se essa for a vontade de Deus, né, se o padre, né, o chamar para isso. Enfim, eu posso exercer várias funções dentro da igreja, ajudando mesmo, naquilo que for necessário. Porém, a minha primeira missão é dentro da minha casa. Né? Se eu sou um pregador da palavra de Deus, eu prego em grupo de oração, eu prego em retiro, amém, que bom. Você tem que pregar a palavra de Deus, sim. Só que o nosso primeiro chamado é dentro da nossa família. Não adianta nada você sair pregando a palavra de Deus, você passar o dia inteiro na igreja, dando catequese, indo em retiro, pregando, até evangelizando, salvando almas, como nós costumamos falar, porque essa também é a função do cristão. Nós precisamos salvar almas, levar almas para Deus, mas não adianta nada você fazer isso fora e dentro da sua casa. A sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, tá tudo em desordem, ninguém reza, né? Há muitas discussões. Então, se há essa discrepância entre realidades, então você precisa rever que tem uma coisa errada. Então, a nossa primeira missão é dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o esposo e com a esposa. Você suspirou alguma coisa? Sim, suspirei porque a gente tem que unificar a igreja doméstica
né, com a igreja, a comunidade. E as pessoas não fazem isso. Não fazem, porque a gente tem a dimensão da igreja triunfante, a igreja triunfante, Jerusalém Celeste, a igreja padecente, a questão do purgatório, e a igreja militante. Dentro da questão da igreja militante da comunidade, nós temos a questão da igreja doméstica. E a gente tem que unificar essa realidade. Porque o que eu vivo, eu não sou cristão só quando eu vou para a missa, quando eu estou no meio da comunidade. Ou quando eu estou com o microfone. Não, eu tenho que ser a partir do meu lar. Olha que interessante, que importante. Nós vamos na missa porque Deus nos convida, Deus nos chama. É uma forma de estarmos ali muito próximos, íntimos dele, né? Para nós é aquele jardim que passeava e Adão e Eva escutavam os passos dele. Para nós é a Santa Missa. Olha que interessante. E estarmos lá puros no sentido de estar em estado de graça, cultivando o estado de graça, por meio do sacramento da confissão, ensinando os nossos filhos a importância da confissão, enfim. E o homem, Deus confiou ao homem, né, ao cabeça, ao chefe, ser o sacerdote do lar e fazer com que os filhos se acostumem a chamar, por exemplo, meus filhos me chamam de pai, né, e eu tenho que dar exemplo e aprontar para Deus Pai. E eles chamam a Tatiana de mãe, e eles têm que enxergar esse amor de Deus Pai na Tatiana como mãe, porque é o maior dos amores. Então, quando a gente pega o Catecismo da Educação, a gente vai ver muito sobre isso. E, como foi dito, a Tatiana falou, Luiz e Zélia Martin souberam testemunhar isso, né? Eles são um casal realmente de testemunho para nós, né? Se tem um casal para ser o nosso diretores espirituais nessa questão do matrimônio, da vivência do casal, são os santos Luiz e Zélia Martin. Tem uma igreja doméstica tão brilhante como a igreja doméstica que eles apresentam para nós até hoje, né? Então, assim, na nossa família, né, nas orações cotidianas que a gente vai ensinar aos nossos filhos, né? Por que ser cristão? Hoje eu fui levar o Lucas na catequese, a Clara estava me acompanhando, a gente entrou na igreja, a gente chegou cedo, graças a Deus, e entramos na igreja, e aí me ajoelhei com eles para fazer uma oração, e aí, criança nem sempre quer rezar. Então aí o Lucas ajoelhou e já ficou assim, ó. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu falei assim, você sabe por que você tem que adorar? Você sabe por que a gente está aqui? Por que a gente ajoelhou? Por que a gente tem que adorar? Aí ele ficou calado. Aí eu falei, eis o sentido da nossa vida. Amar, adorar e servir a Deus. É uma coisa que sempre a gente fala para eles aqui, o sentido da vida. E aí, hoje, né, comentei com eles isso, falei para eles, teria sentido a nossa vida? Se a gente não amasse, não adorasse, não servisse a Deus? E aí, comentei com isso com eles, tal, eles entenderam, o Lucas fez um sinal que entendeu, porque nem sempre o Lucas verbaliza as coisas para mim, eu preciso entender e saber ler a afeição dele. E aí hoje, me arrumando, a gente já foi na missa hoje, né, e me arrumando pra missa, eu tava pensando nisso, né, eu falei, quantos jovens, né, quantas, infelizmente, crianças, hoje até cometem suicídio, crianças até mesmo, e adolescentes, porque perdem esse sentido da vida, porque dentro dos seus lares não é passado esse sentido da vida, e até porque os próprios pais também não sabem o sentido da vida, não vivem isso, né? Não amam a Deus, não adoram a Deus, e infelizmente a gente escuta de muitos pais, né? A gente está preparando uma formação amanhã que a gente vai dar na nossa paróquia sobre justamente até catequese familiar e missa, tudo mais. E eu estava refletindo isso até para falar amanhã, que muitos pais ainda têm a capacidade de falar que não, eu não tenho que ensinar essas coisas em casa, porque o meu filho vai escolher aquilo que ele vai ser. E assim, é triste essa realidade, por quê? Porque a oração, a adoração a Deus, o culto a Nosso Senhor é uma coisa que deve ser intrínseca em nós, uma coisa que deve ser natural, uma coisa que deve ser assim, por que não? Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou adorar a Deus? Como assim? Uma indignação de como assim eu não vou fazer, entendeu? Mas assim, eles acham isso tão uma indignação, como, aí eu falo para eles assim, você não ensina o seu filho a tomar banho, que tem que tomar banho?
que tem que escovar os dentes, que é uma higiene que tem que fazer, por que você não ensina uma oração? Então, é uma indignação que a gente tem hoje, só que não deveria ter. Porque deveria ser uma coisa natural. Mas por que não é natural hoje? Porque foi se perdendo ao longo dos anos. Porque os pais de hoje são aqueles adolescentes da geração passada, em que os pais foram abrindo mão de muitas coisas. Então eu digo para você pai, digo para você mãe, não abra mão de ensinar os valores para os seus filhos, não abra mão de passar um tempo ali. Às vezes a oração sua da noite pode ser uma explicação, pode ser que durante o seu terço, não seja somente um terço, como aqui em casa muitas vezes acontece, durante o terço se tiram dúvidas, se perguntam coisas. Então, assim, não deixe de passar dentro da sua casa os seus valores, porque é aqui que eles vão aprender várias coisas, aqui que eles vão tirar dúvidas, aqui que é a escola do amor, como diz a reflexão de hoje. Então, não perca este momento, porque a gente não sabe qual vai ser a vocação despertada nos seus filhos, e nos nossos também não. Eu não sei a vocação deles, a gente tem uma noção, né? A gente acha, mas eu não sei qual é a vocação. Então, independente da vocação que eles vão seguir, matrimônio, vida religiosa, celibatária, eu não sei, mas que os valores que eles vão aprender que eles estão aprendendo dentro da nossa casa, eles vão levar para onde eles forem, seja um missionário, seja o caminho que o Senhor vai colocar para eles seguirem, mas é dentro do lar que é apresentado o nosso Senhor, que é apresentado o amor à Sagrada Família, né? Qual é? Nós temos aqui como a gente falou, as regras da nossa casa, né? Que é adorar a Deus, primeira regra, amar a Sagrada Família e honrar pai e mãe. Então a regra que rege a nossa família é essa, né? Claro que ao longo dos anos a gente vai dentro dessas 3 realidades que não muda aqui para nossa família, mas a gente vai agregando várias coisas nessas 3 realidades. Mas que você possa ter na sua casa isso, algum tripé ou alguma regra de vida para que possa reger a sua casa, para que dentro dessa regra eles entendam como que deve ser vivido um cristão, porque dentro dessas regras a gente pega tanta coisa, adorar a Deus, né, que só Ele merece o culto, só é Ele que merece toda adoração. Então é isso que nós desejamos e pedimos a Deus, pela intercessão de Luiz e Zélia, para que possamos ser verdadeiros pais e verdadeiros cristãos, que possamos apresentar os verdadeiros valores, os valores cristãos mesmo, não os valores que o mundo oferece, não aquilo que passa, mas aquilo que fica, aquilo que é permanente. Amém. Amém, amor? Amém. A gente agora vai fazer a oração de todos os dias, que a gente faz com a Luiz e Zélia. Não. Pera. Aqui. Oração aos santos Luiz e Zélia Martã. Santos Luiz e Zélia Martã, após sentirem o desejo da vida religiosa, escutastes o chamado do Senhor, a vocação matrimonial. Vós que sois pais incomparáveis, como nos fala vossa filha, Santa Teresinha do Menino Jesus. Felizes pais de Leônia, a serva de Deus, irmã Francisca Teresa, de Paulina, de Maria, Paulina e Celina, transplantadas sobre o Monte do Carmelo, e de outras 4 crianças, retiradas de vossa afeição em tenra idade, Helena, José, João Batista e Melânia Teresa. Rendestes glória a Deus com vosso humilde e paciente trabalho, com vosso compromisso junto aos pobres, com vossa vida familiar, na qual reinava a alegria de amar e de sentir-se amados. Vivestes concretamente vossa vida cotidiana através das alegrias e das penas da existência. Amai-nos como vossos próprios filhos, com o vosso coração de pai e o vosso coração de mãe, porque sois amigos de Deus. Atendei nossa oração e nosso pedido. E aqui nós silenciamos, olhamos para dentro do nosso castelo interior e o que
nós precisamos pedir nesta novena? Qual a intenção que se deve ser colocada? Olha para dentro de si agora. Feche os teus olhos. Se coloque diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus orar em você. Porque a gente nem sabe o que pedir muitas vezes. Mas o Espírito de Deus sabe o que nós precisamos. Para este momento. Para agora. Talvez nós oramos tanto pelos outros, nós colocamos tanta intenção por parentes, por afilhados, né, pela missão, por famílias. Mas e você? Olha para dentro de você agora. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar na tua alma. Deixa o Espírito Santo elevar a Deus um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Porque só podemos orar dignamente pelo Espírito, porque nem adorar nós sabemos. Deixa os ministros de Deus te rodearem agora e te auxiliarem nesse momento tão importante da novena. O momento de oferecer as intenções. E oferecendo, estendendo as suas mãos ao Senhor, e permitindo que caia sobre si a graça. É importante que você tome posse da graça. É importante que você recolha os frutos desta oração. Então eu confio esses frutos no manto da Santíssima Virgem e também no do glorioso São José, para que esses frutos não caem no chão, não caia por terra, mas pelo contrário, sejam recolhidos e apresentados na intimidade da tua alma, naquela essência, naquele momento que verdadeiramente precisa desse auxílio. E intercedeis em nosso favor, junto a Deus Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, na graça do Espírito Santo. Amém. Amém. Santos Luís e Zélia Martã, rogai por nós. Obrigada a você que rezou com a gente. Obrigado. Jéssica, Maria Gomes, Eleus, acho que é Eleus, da nossa paróquia. Obrigada, Deus abençoe. Divulga a nossa novena, divulgue, né, a novena para que outras pessoas possam rezar também. E agradecendo especialmente você que rezou aqui ao vivo conosco, tá bom? Lembrando que vai estar no perfil, então qualquer pessoa em qualquer momento pode rezar conosco, amém? E esperamos você para o 7º dia da novena, o próximo final de semana, tá bom? Fique de olho nos stories que a gente vai divulgar o horário direitinho para você, tá bom? Só mais um detalhe, nós vamos colocar no YouTube, mas a gente teve um probleminha aqui no aparelho que a gente acaba fazendo essa transmissão. Então eu vou tentar fazer pelo aparelho da Tati. Se não conseguir, ao longo da semana, a gente coloca no YouTube essa novena de hoje, tá bom? Vai dar certo, com a graça de Deus. Amém. Gente, boa noite, bom final de semana. Lembrando que domingo é dia de missa, tá bom? Boa noite e dá um beijo em toda a família, viu? Tchau. Tchau.